Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. E neste podcast vamos continuar a nossa discussão acerca do estilo de vida saudável, do qual Uhum, já tínhamos apresentado muitos tópicos no episódio anterior, uhum, mas ainda ficou muito por dizer. E na verdade, um estilo de vida saudável envolve tópicos quase infinitos, não é? É sempre possível melhorar mais, uhum, aproximar-nos mais da natureza e também porque nós vivemos tão desfasados da nossa essência e do mundo natural uhum. que hoje em dia quase tudo é uma forma de afastamento e de quebra dos valores que seriam tradicionalmente Ok. utilizados. Nós estávamos a falar da Sim. higiene e há muito a dizer sobre higiene. Uhum, Aqui para o podcast eu queria adicionar um tópico mais, que é a utilização do neti-pot, que uhum. O que é é, isso? sim, é o que eu vou explicar. Basicamente é um Um pote, não é? recipiente, não Um é? pote, não sei qual é a melhor tradução para português, que é muito utilizado na Índia, penso que também na China, Aham. que serve para lavar o nariz por dentro. Em Portugal, se calhar até na Europa, utiliza-se uma coisa que é o Rinomer, vende-se na farmácia, Uhum, e basicamente o Netipot faz as vezes do Rinomer, só que em vez de comprarem um produto descartável, compram uma espécie de um recipiente que podem encher com água, se quiserem pôr água com sal, uhum, e fazer a lavagem do nariz quando necessitarem. Nas pessoas que têm mais alergias, nomeadamente ao pólen, acaba por ajudar bastante porque conseguem uhum. limpar o nariz por dentro E e... agora, nesta altura, até Uhum. é quando há mais pólen, até Sim, é sim, interessante sim, estar a sim, falar sim, disso, sim. sim. Ok. Sim, Isso acaba por também fazer parte, se calhar, de um conteúdo de desintoxicação e de uhum. purificação, que Sim, se depois calhar poderemos falar também sobre podemos isso, também fazer um à vídeo parte. sobre Uhum. desintoxicação mais a fundo, até em diferentes níveis, né? Sim, digam-nos se isso é Uhum. um tema que vos interessa, que nós Claro, podemos deixar esse conteúdo aqui também. desintoxicação natural, claro. Ou pelo Sim, menos com sempre. produtos naturais. E também existe desintoxicação com produtos químicos. Uhum. Não é essa a nossa ideia. Sim, sempre com uma visão mais Uhum. natural possível. Sim, Aham. Ok, então, a seguir aqui já acabaste a parte da sim, higiene, da sim. higiene por agora ficamos aqui. Então, se calhar passamos para qual? Tecnologia? Ou Podemos falar um pouco de tecnologia. sobre o impacto Aí, que isso tem na sim, nossa vida, não é? ah, de uma forma geral, devemos nos manter afastados o mais possível de gadgets e dispositivos eletrónicos, não é? Uhum. Muitos destes dispositivos eletrónicos acabam por emitir algumas frequências eletromagnéticas que interagem com o nosso sistema. Uhum. Também nós produzimos energia eletromagnética Sim. e muitas vezes esta energia acaba por ficar mais ou menos que presa no nosso corpo, Uhum. e necessitamos muitas vezes de nos libertar dela. Sim, eu acho Oh, que hoje em dia também todas as casas têm imensos equipamentos eletrónicos e sim. nós habituámos-nos a lidar com eles. E eu acho Uhum, que agora, pelo menos eu estou numa fase de diminuir uhum, a utilização de quaisquer que sejam esses equipamentos, quer seja a nível, por exemplo, na cozinha, não é? Por exemplo, temos micro-ondas. Sim, nós não utilizamos, Que na não... verdade. Sim, E nós agora. aí, por acaso, uma coisa que também eu recomendava às pessoas é utilizarem o menos possível o micro-ondas, não é? Pronto, eu estou a falar Eu sei disso, que há estudos que dizem que é completamente ah, que não é. seguro, não é? Uhum. Mas se calhar também encontram alguns que dizem o contrário. E a verdade é que quando vocês submetem a comida ao micro-ondas, estão a alterar a estrutura molecular da Dela. comida, Uhum. nomeadamente da água, não é? E Ah, eu acho que se percebe perfeitamente quando nós aquecemos a uhum. comida no micro-ondas, a comida fica assim um bocado diferente Fica, fica, fica. e nunca é a mesma coisa. E pronto, eu antigamente usava bastante e depois foi bastante fácil deixar de usar. Uhum. Não, não tive grandes Sim, problemas e é uma coisa que se calhar faz a diferença. Não é? sim. Ahm, mas pronto, voltámos outra vez para a alimentação. Mas voltando para a tecnologia, A telemóveis, tecnologia, Wi-Fi. sim, mas no fundo são ahm, todos os dispositivos eletrónicos e pelo menos, se vocês não conseguirem mais tempo do que este, pelo menos durante a noite, durante o uhum, sono, sim. tentar desligar tudo
não deixar os telemóveis nas mesas de cabeceira, Uhum. tentar afastar rádios e coisas do género. Pois, coisas que as pessoas se Uh, habituaram a ter mesmo na mesinha de cabeceira. sim, 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 sim. E tentar mesmo despertar naturalmente, sem ser com a ajuda de um despertador, porque muitas Pois, vezes não é e o necessário. próprio despertar com o despertador também faz Sim. a pessoa acordar num sobressalto a maior parte das vezes. E isso não é natural, não é? Uhum. Acordas logo com. Pronto, assustado ou em alerta, não é? Em modo alerta. Sim, sem haver necessidade, não é? Porque o nosso corpo, se ele necessita de dormir mais, é por algum motivo, Uhum. e se necessita de dormir menos, também é por algum motivo. Portanto, quando Pois, as coisas não estão a funcionar bem, mas pronto, temos quando. que mudar outra coisa, ou tentar dormir o que é necessário e não Uhum. tentar aldrabar o nosso mecanismo, porque no fundo quem acaba por perder somos nós. Sim. Ah, mas pronto, se calhar há pessoas que têm determinados compromissos e não podem, por exemplo, não ter um despertador. Mas se calhar tê-lo um Tudo bocadinho bem, mais afastado, ah, exatamente. ter um equipamento que Assim seja como e não tão eletrónico, o menos eletrónico possível, não é? é como é o caso, por exemplo, de quem necessita de atender o telemóvel durante a noite. Tudo bem, deixa o telemóvel, por exemplo, no corredor ou numa mesa de cabeceira, numa secretária que esteja mais afastada da cabeça, Uhum. para não haver aquele bombardeamento constante Sim. com a interferência, com a radiação Pois, lá eletromagnética, está, não é? porque nós só vemos uma parte do espectro, Sim, ah, ajuda-me, visível, do espectro do eletromagnético, não espectro é? Depois eletromagnético, exatamente. desdobra no visível, Não significa que ultravioleta, nós não somos infravermelho. afetados por aquilo que não vemos. Uhum, E lá está, como não vemos, não temos tanto essa percepção de claro. como nos afeta ou de como pode afetar. E eu acho que acaba por ser também, mais uma vez, ter disciplina nesta Uhum, área de ter consciência de que não vemos, mas que estamos a ser afetados por essa radiação, que não é natural, por isso interfere, uhum, não é? E então ter esses cuidados e acaba por, no início, se calhar ser um pouco complicado, mas depois vocês vão uhum, se habituando e como percebem que estão a fazer com um determinado intuito, uhum. acaba por vos dar um incentivo para mudar nessa Sim. situação. Sim, e muitas vezes, é claro, existem estudos que dizem que não faz mal nenhum, mas existem outros que dizem que faz. E Uhum. vocês devem-se deixar levar por aquilo que Que acham que sentem, faz mais sentido, ok? Porque pois. a ciência está corrompida dos dois lados, e Uhum. tão facilmente encontra uma coisa que é falsa do lado que diz que sim, como do lado que diz que não. Sim, Mas vocês dentro de vós vocês, sabem o que é verdade, exatamente. portanto é questão de deixarem-se levar pela intuição, não é? Sim, exatamente. E lá no E não fundo, pelos hábitos, porque sim, nós, sim, sim. nós somos um animal de hábitos, não é? Aham, E pronto, e estamos habituados a pôr o telemóvel uhum, na cabeceira e porque também acaba por haver uma ligação, porque nós estamos habituados a usar muito o telemóvel, não é? Acaba por haver uma ligação entre nós e o telemóvel e daí o telemóvel ter que estar sempre ao pé de nós. sim, Eu acho que o exercício de, por exemplo, fazer uma caminhada e não levar o telemóvel uhum, acaba por ser sem um dúvida. exercício bom de quebrar um pouco essa ligação e essa dependência que nós temos, não é? Uhum. Que Sim, porque para algumas pessoas o telemóvel é quase como se fosse uma entidade, não é? é Tem uma uma parte delas, ligação não é? mesmo Uma parte emocional com o delas. telemóvel. Né? E às vezes Sim. é importante também quebrar essa ligação para a pessoa se aperceber do que é que de facto está a interagir com, Uhum. ok? Pronto, acho que por aí, Sim, ah, no que toca, no que toca à tecnologia, pelo menos neste vídeo, que é assim mais sim, amplo. dá para vocês ficarem com uma ideia, não é? Próximo tópico da lista. Próximo tópico, eu tenho aqui luzes Uhum. e as luzes fluorescentes, Sim. não é? E a interferência disso no nosso ritmo biológico e no Uhum. nosso. Sim, aí há muita coisa também a dizer, não é? Uhum. Em primeiro lugar, a questão das luzes fluorescentes, que são altamente diferentes da luz solar e são diferentes por vários motivos. Uhum. Um deles é a própria cor, outro é o tempo de exposição à luz, e este tempo de exposição à luz vai alterar os nossos ciclos Uhum. diários de produção de melatonina, por exemplo, e de serotonina. Sim, que são E moléculas que depois
vão Uhum. influenciar o nosso sono, não é? Sim. E O que se o... passa é o E não seguinte: só. durante o dia, com a exposição solar, nós produzimos serotonina Uhum. É um na aumento, na não é? glândula pineal. Não tenho a certeza se é, mas penso que sim. E depois, quando existe a ausência de luz solar, essa serotonina que é produzida durante o dia é convertida pela glândula pineal Uhum. em melatonina, que ajuda a induzir o sono. E quando nós não temos essa ausência de luz, Sim. o que acontece muitas vezes é que não vamos conseguir converter serotonina suficiente para melatonina para nos induzir Uhum. o tempo de sono, não é? E depois conseguirmos entrar nos diferentes estados de dormência. Sim, até porque o que seria normal seria nós não termos eletricidade, não é? Portanto, quando o Uhum, sol se punha, o próprio corpo vai, nós vamos deixar de fazer tantas atividades. E hoje em uhum, dia nós fazemos atividades, estamos ao pé do computador ou estamos com a luz acesa até mais tarde. Então não há aquela quebra de irem para a cama para dormir, não ter contacto direto com essas luzes, não uhum. estar com o telemóvel à frente. O telemóvel Sim. também tem. Telemóvel, ah, televisão sim, também. Uhum. televisão, depois depende dos hábitos de cada um. E deixem-me adicionar um ponto. Não te esqueças do que Uhum. estavas a dizer, eu só vou adicionar. É que a televisão, muitas vezes o que acontece, as pessoas dizem, mas a televisão ajuda-me a dormir. Hum. Na verdade, não é isso que está a acontecer, porque depois o sono, quando é atingido, não é da mesma forma. O que acontece quando a pessoa adormece a ver televisão é que existe um esgotar de energia, em que a pessoa fica tão saturada do estímulo constante das luzes da televisão que acaba por Exatamente. recair e E ficar adormecer. exausta e passar para o lado de lá. Mas Uhum. isso não é um sono descansado Normal, não e é? normal, ok? Uhum. Ah, Depois, tudo o que é telemóveis, luzes artificiais fluorescentes também devem ser evitadas. Aí seria ideal ter Uhum. um candeeiro de luz amarela, Sim, para possivelmente fazerem essa para transição, não é? lerem à noite antes de dormir, que seria muito mais benéfico do que outro estímulo. Ou se calhar, em vez de terem estímulos visuais, não é? Porem só ouvir alguma coisa. Uhum, Por exemplo, pôr um podcast. uhum, Vocês não têm que estar com os olhos a ver, não é? uhum. Basta estarem a ouvir. Então, até podem estar num sítio mais escuro, um ambiente mais acolhedor, e assim fazer essa passagem de, não é? Como se fosse o pôr do sol Exato, para seria, quem ainda seria o quer estar. normal. Pois. Seria o normal. Ainda acerca das luzes, no que toca às luzes fluorescentes, o que muitas vezes ocorre é que estas lâmpadas fluorescentes oscilam numa frequência que costumam ser os 60 Hz, Hum. ah, que de alguma forma disrompe o nosso funcionamento cerebral correto. E para as crianças hiperativas, por exemplo, ou com autismo, Uhum. estas frequências a que o estímulo visual é sujeito através das lâmpadas fluorescentes acaba por induzir um mecanismo de funcionamento errado ao nível das ondas Cerebral. cerebrais. E muitas vezes tentar substituir as luzes do escritório, o ideal seria das salas de aula também, não terem estas luzes e terem luz solar direta, Uhum. Luz que natural, sim. sim, que a Uhum. atenção das crianças aumenta bastante. Ok. Interessante Uhum. essa parte que falaste agora. Se calhar até podemos depois um dia fazer um vídeo só sobre alguma Sim, coisa. sim, com Sim. certeza. Ah, mas pronto, talvez fechar aqui esta parte das luzes. Nós lembrámos-nos disto porque isto de facto tem impacto na vida e na saúde da pessoa, porque depois Uhum. as repercussões que tem o facto de teres muito contacto com essas luzes vão depois interferir talvez no teu padrão de sono. É claro que vão haver pessoas que vão ser mais afetadas do que outras, dependendo do estado em que elas já estão à partida, né? Por isso fica Claro, aqui um claro. alerta de mais um hábito que podem Sim. ganhar E às e ter vezes, atenção. E são coisas que se calhar hoje em dia estão mais implementadas porque lá está, são mais baratas, aliás, são mais caras, mas depois fica mais barato na conta da luz e há todo esse, pois, pronto, esse marketing, pois, não é? mas o sol é para Uh, todos e é e o sol é gratuito. de graça, exatamente. Pronto, mas às vezes são pequenas Sim, coisas que não damos muita importância e que acabam por ter algum significado no estado e na qualidade de vida sim. de cada um, E ok? no estado fisiológico Uhum. mesmo. Sim, 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 sim. Pois. Passamos para o tópico seguinte. Sim.
Nós temos aqui meditação, não é? Ok. Mas Sim. a meditação só por Isso si é já é. um tópico muito abrangente e Uhum. que dá uma apresentação só por si. Sim, mas mencionamos Ah, aqui só sim. o impacto que isso tem na qualidade de vida e numa vida Uhum. saudável e num indivíduo equilibrado, não é? Sim, trabalha diferentes vertentes, Uhum. e uma delas que também está na lista, que é, por Sim. exemplo, começando pela Uhum. postura, respiração, Pois a respiração também já relaxamento, falámos no outro. o controlo mental a diferentes níveis, do pensamento, das emoções, etc. Uhum. E tudo isto conjugado permite-nos, em primeiro lugar, ver o mundo de outra forma, depois ter Uhum. níveis de relaxamento mais profundos. E no fundo, eu não vou estar a referir coisas muito detalhadas, porque no fundo isto é mais do que uma crença. Hoje sabe-se que a meditação trabalha em todas as vertentes do corpo: Uhum. hormonal, nervoso, digestivo, mental, Está tudo raciocínio, associado. respiratório, Uhum. e é tudo, é tudo. Portanto, se calhar não vale a pena Não há estarmos mais a aqui dizer, a não é? entrar em detalhes. E existem estudos que comprovam isso. Se vocês Sim. forem à procura, vão encontrar Uhum. e vale mesmo a pena, ok? É. Outro tópico que temos aqui é os pensamentos, não é? E a forma de pensar e o pensamento positivo. Uhum. O que é que queres dizer com pensamento positivo? Pensamento positivo consiste em não dar demasiada importância às adversidades que nos aparecem pela frente e Uhum. tentar ter sempre uma visão de que as coisas se vão resolver e ter um outcome positivo daquilo que vai Hum. ser a nossa experiência, ok? Ah, Normalmente as coisas negativas que nos surgem na vida são para nos fazer aprender alguma coisa e devem Uhum. ser encaradas como um obstáculo que deve ser ultrapassado. E é importante ter uma visão da vida em que vamos superar aquele obstáculo e onde vamos conseguir, de certa forma. Ou que aquilo vai ser útil uh, para alguma coisa, não é? Ou... sim, 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 vai ser útil para alguma coisa e somos maiores do que aquele problema, não é? Uhum. Isso é um Ok. fator muito importante e que condiciona muitas vezes a vida da pessoa. Uhum. E muitas vezes, em Mas. algumas doenças mais Uhum. graves, a primeira sensação que a pessoa tem quando lhe aparece a doença é que não há nada a fazer, está condenada, mas Uhum. isso não é de todo verdade. E se vocês virem, Percebo. tanto a nível científico, com medicamentos holopáticos, não é? Quanto a nível mais alternativo, Uhum. é crítico o processo de interpretação da Sim, pessoa eu percebo. com a doença, a relação que a pessoa desenvolve com aquela doença, não é? E ela não se deve deixar levar Uhum. e sentir-se inferiorizada de alguma forma por aquela doença. Isso é a partida, está-se a condenar ela própria e está. A ah, cimentar o estado de doença, não sim, é? sim, 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 Uhum. sim, sim. Isso Percebo, é percebo o muito que dizes. importante, mais importante do que aquilo que vocês podem acreditar, não é? Uhum. Sim, nós no outro dia falámos também sobre o pensamento positivo, mas eu penso que a ideia também aí era mais era não mascarar, não Uhum, é? E encarar as coisas de uma outra forma e não dizer que sim. se é positivo só para esconder outras Sim, coisas, não é? É um pouco diferente. aqui é uma dimensionalidade diferente. Aqui Pois. estou a falar no nosso dia a dia e, sobretudo, para pessoas quando têm algum tipo de patologia, não é? Mas no nosso dia a Mas, dia também. pois há desafios Estar a em ver as coisas. Uhum. diversas áreas, não é só na saúde, não é? Sim, sim, profissional, emocional, Uhum. relações. Exatamente. Às vezes, nenhum destes, apenas connosco próprios, né? A nossa visão de nós próprios. É interessante que muitas vezes a Uhum. visão que nós temos de nós próprios condiciona depois aquilo que nós experienciamos no mundo à nossa volta. Portanto, é Completamente. crítico, é o ponto de partida para os outros, Exatamente. para os outros pontos. E para a interação com os outros. Sim. Sim, sim. Ah, depois temos aqui também como sendo importante ter objetivos, não é? Uma pessoa que não tem um objetivo Uhum. acaba por se talvez sentir perdida e acaba por não ter uma, se calhar, não ter uma vida tão saudável Uhum. por não saber porque é que há de ter uma vida saudável, não Claro, é? claro. Se a pessoa não tiver um objetivo, e aqui nestas coisas que nós temos falado, se vocês não tiverem o objetivo de se melhorarem, não é? Uhum. Ahm, nada disto importa. Sim, quanto mais não seja, o objetivo.
ou de ficar mais fortes, o objetivo de viver mais tempo, o objetivo de ficar mais inteligente, Mais apto, não é? o Mais inteligentemente. objetivo, quanto mais não seja de sair daqui para outra dimensão melhor, não é? Por exemplo. Mas Uhum. ter um objetivo, aí é que está. Ou fazer desta dimensão Uhum. melhor, ou Sim, não, sim, 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 ou aprender a viver assim. sim. Bem, depende, cada um terá os seus objetivos, não E é? na presença de uma doença, o objetivo de cura, não é? Porque se Uhum. não tiverem o objetivo de cura, como é que vão curar uma coisa? Exatamente. Não, não podem sequer começar por aí. Não. Nem começar nem acabar. Não. Sim, É e impossível. daí talvez o estado de cura comece precisamente com o estado de querer alterar a situação, porque a pessoa que cria o problema não pode resolvê-lo no mesmo estado em que o problema foi criado, não é? Isto é uma frase Uhum. conhecida. E daí o objetivo ser algo importante aqui também. Ok. Ah, Depois tem aqui alguns tópicos que estão relacionados todos eles com a interação com a natureza, portanto o sol, podemos começar se calhar por aí, a importância Aham. do sol numa vida saudável. Sim, sim. Ah, não sei se queres. Sim, a nível mais fisiológico, Sim. permite a síntese da vitamina D através da nossa pele, não é? Vitamina D que é essencial para várias coisas. Duas essenciais são a manutenção dos níveis de cálcio e depois a construção óssea e dos dentes, mas também Uhum. das articulações, das velocidades intestinais. E lá está, isso aí Ah, também tem que se calhar ser uma regra que a pessoa tem que pôr, porque nós, a maior parte das pessoas que cá trabalham em escritórios ou uhum, mais fechado, quer seja escritórios, quer seja outro sítio mais fechado, num ambiente mais fechado, poucas apanham sol uh, na sua tarefa, no seu dia a sim, dia. em Portugal até somos bastante privilegiados, Sim, para já porque temos um tempo de sol acima muito. de muitos outros países e Uhum. depois as pessoas têm tendência a ir para a praia no verão, o que é Sim. muito importante e não posso deixar de salientar. Uhum. E muitas vezes é necessário apanhar sol e deve ser nas horas de maior calor, ok? Aqui Ah, algo controverso, não algo é? controverso, não sigam os conselhos à risca, é claro, isto há Pensem por limites, não é? vocês, claro. Mas 10, 15 minutos, 20 de exposição solar no calor mais intenso, pensem, por exemplo, esse meio-dia, às 2 da tarde, às vezes é demasiado intenso e acaba por queimar mesmo nestes 10 minutos. Hum. Mas, por exemplo, meio-dia é estritamente benéfico, não é? Essencial para ter níveis de vitamina D saudáveis e Uhum. também a vitamina D também está muito associada à depressão e aqui acaba por ser o resultado da exposição solar, a vitamina D, mas a própria exposição à luz muda muitas vezes o nosso ânimo Uhum. e a nossa predisposição para a atividade e para a interação com o mundo à nossa volta. Mas lá está, se for em excesso, Uhum. o corpo também vai ter necessidade de produzir mais energia, de equilibrar a Uhum. temperatura corporal e acaba por gastar muita energia, não é? Sim, sim, Mas aí é muitos outros fatores, não em é? situações em que a pessoa está. Quando em excesso existem Uhum. muitos problemas, existe o excesso de radiação ultravioleta acaba por causar oxidação e radicais livres que depois Uhum. podem provocar até mesmo o cancro de pele, não é? Portanto, já sabem, também ter os outros fatores de uma vida saudável devidamente trabalhados e ter uma alimentação rica em antioxidantes, não comer alimentos fritos que depois causam Uhum. muitos radicais E livres. estar bem hidratado Estar bem hidratado é quando faz isso, crítico, muito porque senão. importante quando se apanha sol para transpirarmos o suficiente e para mantermos a temperatura corporal. Uhum. Portanto, às vezes uma coisa que até pode ser muito saudável em alguns casos, Uhum. pode não ser tão saudável nos outros. E aproveito para destacar aqui o nosso disclaimer, que depois vamos pôr no Sim. vídeo, mas isto são conselhos de âmbito generalista e não Uhum. se enquadram pessoas em particular, não é? São modelos Uhum. gerais para toda a gente, mas que não devem ser seguidos à risca e cada um é responsável por Sim, aplicar aquilo que acha que se adequa a ele próprio, não é? exatamente. Porque cada um tem um determinado estado e está numa determinada e tem determinados hábitos, Uhum. né? E se Sim. calhar aquilo que E, se integrado, lá está, essas horas, esses 10 minutos só que estás a dizer, integrados num estilo de vida saudável,
Claro, né, que claro. em várias coisas que nós já mencionámos aqui, não causam perigo, Uhum. mas se calhar integrados num estilo de vida que tem vários, É isso digamos, mesmo. erros, Sim. causa dano, não é? Uhum. Ok. Sim. Por isso, E vejam e percebam como é que é o vosso comportamento sim. e o que é que se pode, em que é que podem beneficiar destas Uhum. ideias que nós estamos aqui a partilhar convosco, deste E conhecimento. consultem, falem, consultem com os vossos terapeutas, os vossos naturopatas, os vossos médicos mesmo, e sigam também um pouco os conselhos deles, não é? Isto é muito relativo. Depende do caminho que querem seguir Sim, e até onde é que querem ir, não é? sim, É. claro. E também nos podem pedir ajuda mais personalizada, Uhum. não é? Sim, mas ainda temos mais alguns tópicos. Sim, temos aqui a natureza, Uhum. portanto, a ligação à natureza, o estar mais presente quando vão a um jardim, a uma floresta, não é? Uhum. O procurar esse contacto mais direto, não só fazerem as caminhadas na natureza, mas sentirem-se Uhum. mais integrados com ela, não é? Sim, sim. Também para desenvolver a vossa interação mental, não é? Uhum, E conseguirem se destacar, não deixar as coisas ir, deixar o vosso dia a dia não vos afetar tanto, uhum, se uma forma de controle do stress é este contacto com a natureza, né? sim, É essencial. Mas também, por exemplo, na natureza, numa floresta, por exemplo, tem mais oxigênio, uhum, porque as sim, árvores produzem, não é? E não uhum. é só oxigênio, é A própria mesmo qualidade do ar, não é? qualidade do ar, não é? E a própria interação com as árvores. Tem muito mais que nem sequer está estudado. Uhum. Sim, mais uma vez aqui a referir o que não se vê Uhum. também interage connosco, não é? E há aqui uma troca. Ah, este ponto leva-nos já ao ponto do grounding, que nós já fomos falando aqui também, não é? Do contacto direto Uhum. com a terra, do estar descalço na terra, e alertar talvez também para que façam isso apenas em sítios que estejam longe de antenas, longe de edifícios, não é? De preferência, em sítios o mais natural possível, não é? Sim, Ahm, para. O grounding tem várias vantagens. Uma delas é o deixar ir daquela eletricidade que se vai acumulando no nosso corpo, não é? uhum, E que a borracha das solas dos sapatos serve como um insulador, uhum, como proteção para não fazermos essa descarga. Essa eletricidade acaba por funcionar um pouco como um agente inflamatório, uhum, aumentando a quantidade de radicais livres. Também já existem alguns estudos para a importância do grounding, nomeadamente acelera a cicatrização sim, e a sim. recuperação de atletas de alta competição, não é? E é fundamental, não só porque nos permite libertar esta eletricidade que hoje em dia somos tão bombardeados, mas também porque permite-nos criar esta relação entre humanos e terra que é fundamental porque nós vimos da Terra, não é? Nós Uhum. somos uma expressão do planeta Terra. E E estamos isolados, não é? De certa sim, maneira, no nosso dia a dia, estamos isolados desse pois, contacto. o que não faz sentido nenhum, não é? E bem se vê a quantidade de doenças que surgem, não é? E de diversidade Uhum. e diferentes estados que não são o estado saudável normal. Não é? Sim, 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 sim. E por isso isso é uma das coisas que quantidade de vezes é que tu poderias dizer à pessoa para fazer isso? Tipo, Meia hora por dia, todos uhum, os dias. ok, Sim. seria assim, o ideal. Sim, sim. Sempre é suficiente Ou se para. tiverem um grounding mat que consigam colocar na vossa cama Uhum, ligado à terra, é o ideal e melhor ainda. A questão é que muitas vezes o grounding, a conexão à terra da vossa casa pode não estar devidamente efetuada. ligado. Portanto, Uhum, certifiquem-se que é mesmo à terra e que tem um equipamento que tenha resistência, que seja um equipamento mesmo bem feito, não é? sim. Ahm, Porque, por exemplo, um caso extremo poderia ser uma tempestade, um raio cair na terra junto de vocês, podia ser prejudicial. Mas se for um equipamento que tenha uma resistência, não tem qualquer problema.
Por Hum, outro lado, em algumas casas o que acontece é que a ligação à terra não é verdadeiramente à terra sim. e não é bem feita, e depois, em vez de estarem ligados à terra, estão ligados a outra corrente elétrica, e isso não faz Uhum. muito sentido. E se calhar, e em algumas casas também nem todas as fichas têm ligação à terra, não é? Exato, Há exato. algumas casas que se calhar só têm em algumas fichas, portanto, Uhum. quando compram esses equipamentos, não é só ligá-los à ficha, tem que se certificar para onde é que a ficha está, Exatamente. se tem a ligação à terra Senão depois mesmo. não vão ter Senão, benefícios nenhum. exatamente. Na verdade, ligação à terra é uma tentativa de imitação simplesmente por pés no chão, só que depois às vezes as coisas não são bem sucedidas porque não vivemos num mundo ideal. Sim, exato. Por isso, se optarem por isso, certifiquem-se de bem das coisas. Exato. Desse e dos outros tópicos também. Claro. Ah, ora bem, já falámos de dormir? Não, falámos um pouquinho, Falámos brevemente, mas se sim. calhar Falámos. falamos aqui mais alguma coisa. Sim, só dormir. Eu recomendo cerca de 8 horas por dia. Uhum. As crianças, por acaso, não sei bem qual é o tempo, É um bocadinho mas mais, acho. Acho normalmente que é é um bocadinho 9 a mais, 10 9 horas. 10 horas, sim. E este tempo é estritamente necessário, não é? Uhum. Em algumas pessoas pode não ser preciso tanto tempo. Se, por exemplo, meditarem, terem um estilo de vida saudável, tiverem um estilo de vida Sim. saudável, se calhar 7 horas é o Uhum. suficiente. E também não há necessidade de estar a forçarem-se a dormir, a estar ali na cama. Uhum. Quando já dormiram o que Ah, tinham a sim. dormir, Dormir em excesso é também. prejudicial. Sim, senhor. Exatamente. Exatamente. Uhum. Acaba por se acordar mais cansado, e principalmente até quem tem mais a tendência a perder-se nos sonhos, Uhum. acaba por acordar mais cansado do que Sim. se tivesse levantado Ah, mais cedo. E uma eu já coisa, experienciei isso. uma coisa que eu queria destacar aqui neste dormir Uhum. é de manhã, quando acordamos pela primeira vez, é acordar e levantar. Não é Hum. acordar e ficar na cama mais um pouco e voltar a dormir. Qual é a Uhum. diferença? Quando nós acordamos, o nosso corpo começa a produzir cortisol para nos dar genica e para termos uma atividade normal. Hum. Se nós voltarmos a dormir, esse cortisol é, de alguma forma, os níveis baixam e depois voltamos a dormir e ao longo do dia parece que andamos ali num limbo Hum. porque na verdade não aproveitámos o ciclo normal e induzimos um novo ciclo de sono. Ok. Portanto, é muito importante é isso, é acordar, levantar, não Uhum. ficar ali na ronha Sim. durante muito tempo, ok? E falamos aqui também da inclinação da cama. Ou, Podemos falar. há também alguns estudos que indicam que nós não devemos dormir numa posição flat, não é? Não deve ser Uhum, completamente horizontal, ahm, por o nosso próprio corpo funcionar. Nós normalmente devemos estar de pé e tudo a nível interno funciona bem, mesmo a uhum, nível digestivo e respiratório também, não é? uhum. Vários níveis. Funciona desta forma, portanto, quando nós estamos deitados, todas as trocas uh, internas, Gasosas, gasosas, sim. exato, não funcionam tão bem. Então, tendo a cama inclinada, Uhum, tanto que isso se vê nos hospitais, não é? Já não têm quase. Quando as pessoas já estão completamente mal, uhum, eles vão e põem a cama inclinada para a pessoa conseguir respirar um bocadinho melhor, conseguir. uhum, Não é? E por isso, se calhar, adaptar isso antes de estarmos mal, pôr a cama inclinada, eles indicam entre 3,5 graus a 5 graus, 5 graus de inclinação seria o uhum. ideal. Sim, Se depois estiverem mas interessados, 5 graus já é já é muito bastante, avançado, ok? sim, sim. Sim, eu estou só a dizer o que é que os estudos Sim, indicam. sim. Vocês podem começar de forma gradual, se quiserem experimentar. No início é um bocado estranho, Uhum. mas depois, ao fim de uma semana, vocês Habituam. já se habituam. Sim. Ah, Ah, se mas calhar, comecem de forma gradual, sim. falar um bocadinho mais sobre isso, se calhar. Sim, Ah, eu acho que é importante. a nossa coluna vertebral tem um componente que é o fluido cerebroespinhal, né? Uhum. E este fluido é essencial para todo o funcionamento do sistema nervoso. Só que o que é que acontece? Esse fluido é bombeado pelo mecanismo do nosso corpo, mais propriamente pela ação
dos nossos Uma- nervos e músculos, Uhum, mas propulsionado pela força da gravidade. uhum. Só que quando nós estamos numa superfície que é completamente Horizontal. horizontal, A a força força da da gravidade gravidade. é contrária Uhum, ao fluxo. E então nasce esta ideia de verticalização uhum, da cama, que também não deve ser excessivo. uhum, Para além disso, a anatomia do nosso corpo é muito direta, não é? Nós temos os pulmões em cima, que fazem a troca gasosa, temos os rins aqui na parte mais central e mais inferior, que fazem as trocas aquosas. uhum, E temos a meio o aparelho digestivo, que trata um pouco dos sólidos, não é? E também dos líquidos. O que é que acontece? Quando nós estamos nesta posição semi-verticalizada, os fluidos tendem a escorrer para baixo, né? As pernas, ou seja, uhum. potenciar a ação do rim, e os gases tendem a ficar na parte de cima e os nossos pulmões vão mais facilmente fazer as trocas gasosas. Portanto, é sem dúvida algo que trabalha com a nossa anatomia Uhum. para facilitar os ciclos naturais do corpo humano, Do mas mais do funcionamento. que isso, e aí estou a falar dos fluidos cerebroespinhal, Uhum. mas só isso dá uma apresentação por si Sim, próprio. depois podemos falar sobre Mas isso. para além disso, auxilia também no mecanismo e no funcionamento normal dos nossos órgãos, ok? Uhum. Pois e eu acho que isto é um tema que nós. Tu se calhar já sabias disso antes, mas eu deparei-me com esse tema há pouco tempo e além dos benefícios que estás a falar, também tens os benefícios em termos de tonicidade muscular, Uhum, porque a própria posição implica uma certa adaptação do funcionamento dos nossos músculos, porque nós estamos numa posição mais inclinada em que, para manter o equilíbrio naquela posição, o nosso corpo também tem que fazer uma certa força. Não estamos em constante contração, mas há ali uma ligeira uhum, contração para manter a postura. E isso também ajuda na tonicidade, no próprio uhum, aumento da tonicidade corporal, não é? Que também tem o seu impacto depois uhum. a nível da nossa vida. Sim, vários componentes. Os próprios músculos são necessários para o bom funcionamento do sistema linfático também, Uhum, que é completamente propulsionado pela ação muscular e da uhum, gravidade, ok? exatamente. Temos mais alguma coisa ainda na lista? Da postura já falámos, já. Não sei. A postura, se falámos foi pouco. A Sim. E postura acaba por se calhar estar relacionado com isto é também, não é? fundamental e está diretamente relacionada com isto. Ter uma Uhum. boa postura, ter uma boa postura afeta todo o funcionamento do corpo humano Uhum. e num âmbito mais filosófico, a forma define a função e a função define a forma. Uhum. Pelo que ter uma postura correta é fundamental para ter uma função correta, ok? Exatamente. E na meditação existe muito o facto de não progredir enquanto não se tem uma postura correta, o que é Uhum. sem dúvida fundamental, porque não vamos ter a funcionalidade correta. Sim, eu acho Portanto, que. Diz, desculpa, deixa-me só diz, acabar diz. aqui o ciclo Sim, sim. de raciocínio. Portanto, a postura, em particular das nossas costas, é Uhum. muito importante para a subida do fluido cerebroespinhal, que depois está relacionado com N coisas. Uh, Sistema nervoso, sistema hormonal, mas também o sistema, mas também todos os órgãos e todos os nossos sistemas Uhum. beneficiam de uma postura correta. E Uhum. quando a postura não é correta, existe muitas vezes a estagnação e acumular de energia num certo ponto, Uhum. e depois o excesso ou a deficiência de certos órgãos e algumas funcionalidades entram em detrimento, não é? Uhum. Sim, órgãos que passam a funcionar mais e outros que passam a ficar Exatamente, mais silenciados, não é? exatamente. Uhum. Sim, eu acho que uma das dificuldades que se encontra primeiro quando se começa a meditar é precisamente essa, e até é por aí mais ou menos que tu começas no curso a ajudar a pessoa até a encontrar a Uhum, postura certa, não é? Ah, porque na verdade nós vamos nos habituando a estar numa determinada postura e quando somos confrontados em ter que estar, se calhar no início, 15 minutos sentados direitos, uhum, custa-nos muito, pois porque é. a própria musculatura
corporal, não é? Da zona abdominal e mesmo da zona das costas, não está Uhum. habituada a estar assim. Então, só isso já é um exercício, não é? Uhum. De adaptação. E depois, ao fim de algum tempo, vão percebendo que vai sendo cada vez mais fácil. Uhum. E eu vi isso também em algumas sessões que fizemos no próprio Natura Cura, a dificuldade de algumas pessoas em se manterem sentadas Sim, durante mais sim, do sim. que 15, 20 minutos. Já começavam assim a Uhum. contorcer-se. Isso Sim, vai porque da depois, disciplina muscular, não é? exato, Da depois também não postural. desenvolvem os músculos da forma correta. Uhum. Aqui ainda na postura, eu queria destacar que só apenas no tópico da postura existem N Uhum. terapias Uhum. e a mais direta que vocês e comum que vocês podem pensar é, Sim. por exemplo, a fisioterapia, Hum. mas existem muitas outras, como é o caso da. Está-me a faltar o termo. Do Alexander. A, Que- s- a terapia sacrocraniana, que é Uhum. fundamental no alinhamento da coluna vertebral. E existem alguns estudos que indicam que quando se tem o alinhamento perfeito da coluna vertebral, é quase impossível estar deprimido, porque existe o bombear dos fluidos, lá está, de Uhum. forma correta, que vão alimentar o cérebro de maneira eficiente. Uhum. Também existem outras terapias no que toca à postura, por exemplo, a quiropraxia, se vocês Uhum. quiserem depois contratar, não, contactar algum terapeuta dessa área, com certeza que têm muito a beneficiar e acho que vão, sem dúvida, ter Uhum. benefícios disso, está bem? Existem mais tópicos na lista? Não, penso que por agora. Ok, eu, entretanto, com a conversa, anotei aqui mais Lembraste-te um, mais? Ok. sim, que acho que este todos sabem e se calhar todos fazem muito pouco, que é o stress. Ok. Os Ah, níveis de os stress. níveis de stress, Aham. controlar os níveis de stress. E eu adicionaria aqui tentar afastar-me-nos o máximo possível, por exemplo, das notícias, que é um ponto de stress, ponto de Uhum. entrada de não só stress, como negatividade e pontos de Uhum. vista mais relativamente falsos, né? Na verdade, podem ser verdades, mas muitas vezes são verdades relativas Aham. e Sim. consoante pontos de vista. E Mas, aí está a utilização da uhum, estatística, que também às vezes pode ser conturbada. aham. Mas Mas pensem pronto, no stress como colocando-se dentro de uma batedeira e sendo agitados. constantemente. Sim, sim, sim. Não. Ah, Tentem encontrar primeiro formas de evitar stress crónico, principalmente o uhum. crónico. Eh, Primeiro, se calhar, perceber o que é que vos faz estar nesse estado, porque Aham, se calhar a maior parte das vezes a pessoa até sente o cansaço e sente que está sob stress, mas não se apercebe o que é que lhe está a causar esse stress. exatamente, isso é Então, fundamental. observar em que áreas da vossa vida é que vos estão a causar mais stress. Uhum. Analisar. Sim, Em que momentos é que. em algumas pessoas pode ser profissional, noutras Sim. emocional, noutras deixam-se levar pelas notícias, noutras Uhum. é muito relativo. Cada pessoa tem os seus pontos fortes e fracos Uhum. e cada pessoa, cada caso é um caso, não é? Sim. Mas eu diria que uma grande parte é profissional. Uhum. Mas este Pelo stress, menos seria uma coisa comum. no que toca a um estilo de vida saudável, é um ponto crítico e na sociedade que vivemos hoje em dia, Uhum. talvez seja destes tópicos todos aquele que é mais Porque esse depois tem impacto em importante. todos os Sim, outros. sim, sim. Porque uma. E por acaso, e fizeste bem me lembrar desse, porque esse depois está associado à forma como a pessoa atua perante tudo o resto. Porque o Sem stress dúvida. vai-te afetar a forma como tu respiras, a forma como tu comes, Uhum. a Como tu forma como tu pensas, pensas, porque depois a postura, tudo. tudo, e exatamente, e é uma bela forma de fechar aqui Uhum. esta abordagem a uma vida mais saudável, porque depois, e também vai afetar o teu sono, Sim. vai afetar como tu lidas com os outros, Uhum. e portanto afeta tudo e, e tem mesmo impacto a nível fisiológico, não é Sim. só é Sim, sim, mental, sim. é físico É e é hormonal, espiritual e é é em tudo. todos os É níveis. tudo. E por isso, se precisarem de ajuda,
a perceber em que momentos é que vocês têm mais stress e o que é que vos está a causar eh, algo que vos está a desviar de uma vida mais saudável, falem connosco. Uhum. Porque normalmente quem está de fora consegue ver melhor do que quem está na própria Sim, sim, situação. sim. E não só ver, E é preciso mesmo, uma análise mesmo melhorar a aberta. vossa perspectiva e trabalhar o stress a nível, por exemplo, da meditação, ou Sim, do sim. reiki e outras coisas, e são terapias bastante eficientes, Uhum, mesmo eficientes, ok? E sem dúvida que vos podem ajudar. exatamente. Pronto, por hoje ficamos por aqui Exato. e estas sugestões, sem dúvida, que serão bastante vantajosas para Uhum. vocês, ok? Obrigado. Tchau, obrigada. Pois bem.